Olá, tudo bem? Você está no canal da nossa igreja e é muito bom ter você por aqui. Não se esqueça de ativar as notificações, deixar um comentário e se inscrever no nosso canal. Seja bem-vindo! Graça e paz, irmãos, a todos que estão aqui na igreja. Graça e paz para todos que nos acompanham pelo Instagram e pelo Facebook. Que Deus abençoe a nossa noite, abençoe o nosso culto. Que Deus possa falar com a gente hoje e deixar nosso coração mais cheio de esperança, mais cheio de fé nessa noite. Queria convidar a todos que podem abrir suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 55. Isaías 55, a gente vai ler do verso 1 ao verso 13. Isaías 55, do verso 1 ao verso 13. Amém? Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, se o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza vocês convocarão nações que vocês não conhecem, nações que não conhecem a pressão de vocês, por causa do Senhor, Deus do Santo de Israel, pois Ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau e os seus pensamentos. Voltem-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Voltem-se para o seu Deus, pois Ele dará de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o desejo e atingirá o propósito na qual enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Amém? Senhor Pai, obrigado por mais uma noite de culto, Senhor Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza no tempo de louvor, no tempo da ministração da Tua Palavra. Que o Senhor possa usar o Carlos, Senhor Deus, para nos abençoar essa noite, Senhor Deus. Nos abençoe em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar o Ministério de Louvor. Refúgio e fortaleza, essa razão do meu cantar. Rocha, abrigo, em tempos de incertezas, minha esperança está em Ti. Minha força és refúgio e fortaleza, esta razão do meu cantar.
escuridão, minha alma canta aleluia, aleluia. Eu posso descansar. Aleluia, aleluia. Eu posso confiar. A minha força és refúgio e fortaleza, és a razão do meu cantar. Rocha, abrigo em tempos de incertezas, minha esperança está em ti. Aprendi em teus caminhos, não me sinto mais sozinho, tua paz comigo está. Creio em meu coração, mesmo em dias de escuridão, minha alma canta aleluia, aleluia. Eu posso descansar. Aleluia, aleluia. Posso confiar. Aleluia, aleluia. Posso descansar. Aleluia, aleluia. Posso confiar. Posso Quero ouvir a igreja, não é? Aleluia. Posso descansar. Eu posso descansar. Aleluia, aleluia. Eu posso confiar. Aleluia, aleluia. Eu posso descansar. Aleluia, aleluia. Eu posso confiar. Amém. Pode se sentar. Conseguiu controlar bem o ar-condicionado. Está uma temperatura mais agradável os irmãos que estão aqui, né, com a gente. E a gente quer agradecer também àqueles que estão nos acompanhando através das nossas redes sociais. Deus continue nos abençoando. Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Você que nos acompanha, você que vai estar ouvindo essa ministração e acompanhando este culto depois pelo nosso canal no YouTube. É muito bom ter você conosco. O irmão Pedrito Caio leu o texto que nós queremos meditar nessa noite, trazer a nossa meditação, que se encontra em Isaías 55. Gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta neste texto. Isaías, no capítulo 55, do versículo 1 até o versículo 13. Tá? Fica com a sua Bíblia aberta, a gente vai estar discorrendo esses versículos, já foi lido o texto. A gente vai ler alguns versículos no decorrer da nossa ministração, a gente vai lendo novamente, tá? Mas fica com ela aberta que nós vamos olhar algum deste texto. Meus irmãos, vocês sabiam que ainda dá tempo? Sabiam que ainda dá tempo? Você já ouviu essa frase? Ainda dá tempo. Aí você, quando a gente ouve essa frase, quando alguém diz pra gente, ainda dá tempo, o que você pensa? O que vem na sua mente com essa frase? Ainda dá tempo. Porque este é o tema da nossa ministração nessa noite. Ainda dá tempo. Quando ainda dá tempo, é porque ainda há recurso, eu posso fazer algo, dá tempo para mim fazer aquilo que eu ainda não consegui fazer, a oportunidade que às vezes está passando e eu ainda consigo ainda agir para que essa oportunidade não passe. Ainda dá tempo. E o texto que nós lemos, que o presbítero Caio leu, no versículo 6, diz o seguinte, é o texto, o versículo chave da nossa ministração nessa noite.
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vamos ler junto toda a igreja que está aqui reunida? Vamos lá? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Espera aí, o que Isaías estava falando? O que o Senhor estava falando para Isaías dizer para a nação de Israel? Ainda dá tempo. Invocai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai Ele. Enquanto você está achando, invocai-o enquanto Ele está perto. Ou seja, vai chegar o momento em que eu vou buscar o Senhor, que eu vou invocar o nome do Senhor, que eu vou gritar pelo Senhor, e Ele não vai estar mais perto. Por quê? Mas a palavra diz que Deus não nos abandona. Deus não está longe de nós, muito pelo contrário, sempre perto. O que Isaías estava falando aqui, e é para a gente hoje, você que nos acompanha, você que está aqui nessa noite, no nosso culto, é que, na verdade, não é que Deus se distancia da gente. O que acontece é que, com o passar do tempo, algumas circunstâncias, alguns momentos da nossa vida, nós vamos devagarzinho nos afastando do Senhor, nós vamos distanciando, vamos priorizando outras coisas, e com o passar do tempo, cuidado para não derrubar a bateria do Thiago, né? Com o passar do tempo a gente vai fazendo o quê? A gente vai distanciando. Quando nós clamamos e buscamos ao Senhor, nós às vezes não encontramos. Não é porque o Senhor se afastou de nós, muito pelo contrário, nós devagarzinho vamos nos deixando o Senhor, e às vezes até sem perceber, com as nossas ações. E Deus é um Deus que sempre quis relacionar com o homem. Deus é um Deus que gosta de se relacionar com o homem. E Deus escuta o clamor quando o homem grita por socorro. Quando o homem está abatido, Deus o fortalece. Deus livra o homem do mal. Deus supre a mim e a sua vida com todas as nossas necessidades. Deus tem suprido todas elas. Mas vai chegar um momento que não terá mais possibilidade de você clamar e você se aproximar de Deus. Final de semana passado, como que isso acontece? Como que vai acontecer este momento em que eu não posso mais, não vou ter mais a possibilidade de me aproximar do Senhor, de clamar e Ele me ouvir? Há duas situações: pela minha morte física, ou pela vinda e arrebatamento da igreja do Senhor. Duas situações. No final de semana passada aconteceu algo muito triste, com alguém muito próximo de nós, um jovem de 27 anos, em um acidente de carro, ele veio a óbito. 27 anos. Quando eu recebi a notícia, a Thaís, na verdade, recebeu a notícia de manhã no celular, no domingo de manhã, eu levei um susto tão grande, né? Quando nós acordamos os meninos e tivemos que contar para eles, foi difícil. Quem imaginava que aquele jovem encerraria a sua caminhada aqui na terra naquele dia? Ele mesmo não sabia disso. Eu não sei. Quem me garante que amanhã eu estarei vivo? Eu não sei. Nós não sabemos do nosso amanhã. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos voltar a atenção nossa para Deus. Por quê? Porque Deus ainda está com a sua mão estendida e ainda há tempo. Ainda está em tempo de eu voltar para o Senhor, de eu me aproximar do Senhor. Você pode dizer: Senhor, pastor, eu não saí da presença de Deus, eu oro, eu leio a Bíblia, eu estou servindo ao Senhor. Amém por isso, meu irmão. Continua firme. Mas cuidado para que você não caia. Paulo dá uma palavra muito interessante para a gente. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Porque nós podemos cair, vacilar em qualquer momento. Nós precisamos estar firmes. O pastor Júnior ministrou no domingo passado de estarmos firmes na rocha. Terça eu usei a referência dessa ministração e hoje de novo, que foi interessante. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós precisamos nos aproximar do Senhor. E o Senhor diz aqui que nós ainda temos tempo de clamar a Ele. Porque Ele ainda está ouvindo o nosso clamor. Pode chegar um momento que eu não tenho mais a possibilidade, não dá mais tempo. Mas hoje dá tempo. Você que está nos ouvindo ou vai nos ouvir, acompanhando nossos canais, quer te dizer, ainda dá tempo de você se aproximar do Senhor. Não deixe passar este tempo, porque pode chegar um momento que não dará mais tempo.
Pode ser tarde. Nós fazemos os nossos planos. A palavra do Senhor em Tiago diz que o homem faz muitos planos, né? Amanhã nós vamos negociar, amanhã nós vamos fazer isso, amanhã nós vamos em tal cidade e vamos fazer negócios lá. E o Senhor fala, você é como neblina, quem garante que amanhã você vai estar vivo para isso? Nós não sabemos, nós fazemos os nossos planos. Mas se tem algo que nós precisamos estar colocando no nosso coração, como prioridade, eu preciso me aproximar do Senhor diariamente. Porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Devemos fazer isso hoje, porque nós não sabemos do nosso amanhã. Quais são os desafios para a nossa vida hoje? Que estamos vivos, que Jesus ainda não voltou para nos buscar como igreja do Senhor. Quais são esses desafios? O primeiro desafio que eu tenho está no versículo 6, e é o que nós estamos falando. Vamos ler, vamos acompanhar aí. Buscai o Senhor, que jeito? Enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Qual que é o primeiro desafio que eu tenho até a vinda do Senhor? Ou até a minha morte? Que eu não sei qual vai acontecer primeiro. Buscar e invocar o nome do Senhor. Esse é o primeiro desafio que eu tenho na minha vida. Buscar e invocar o nome do Senhor. Como que eu busco e invoco o nome do Senhor? Como que eu preciso fazer isso? De que maneira que eu preciso fazer isso? De uma maneira com um coração sincero. Diz o texto aqui em Jeremias 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então eu não posso só invocar, eu tenho que invocá-lo de todo o meu coração, porque quando eu faço isso, eu encontro o Senhor. O versículo 14 diz, eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. O Senhor muda a nossa sorte, Deus muda a nossa vida, mas nós precisamos buscá-lo com um coração sincero, com nenhuma intenção além de se aproximar da necessidade que eu sinto da presença de Deus na minha vida, de saber que Ele é importante e eu não consigo viver longe da presença dEle. Eu preciso buscar ao Senhor com um coração sincero. Eu preciso buscar ao Senhor com sede da sua presença também. O salmista diz no Salmo de número 42, versículo 1, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma tem sede do Senhor. E o versículo 2 ele diz, quando eu irei e me apresentarei ante a face do Senhor, porque eu desejo ver a face do Senhor. Alguém que estava com sede, que tinha anseio pela presença e de poder ver o Senhor, de estar com o Senhor. Então, além de buscar o Senhor, tem maneiras como eu preciso buscar o Senhor. Com muita sede no meu coração, da presença dEle e com um coração sincero. Mas eu também preciso buscar o Senhor com muita fé no meu coração. Diz Hebreus capítulo 11, versículo 6. Né? Aquele que busca o Senhor tem que fazê-lo com fé e crer que Ele existe. E que Ele é aquele que vai dar o prêmio, galardoar a minha vida, eu e você, vai dar um prêmio para a nossa fidelidade, quando nós nos encontrarmos com o Senhor no céu. Eu preciso crer, aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, diz o autor de Hebreus. Então eu preciso buscar o Senhor com um coração sincero, preciso buscar o Senhor com sede, e preciso buscar o Senhor com fé no meu coração. É assim que eu me aproximo de Deus, é assim que eu preciso invocar o Senhor. Não de uma maneira diferente, mas exatamente dessa maneira. Esse é o primeiro e grande desafio que eu tenho. Versículo 7 vai lançar o segundo desafio que eu tenho. O primeiro é buscar e invocar o nome do Senhor. O segundo desafio está no versículo 7, do texto de Isaías. Versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, que é rico em perdoar. Qual que é o outro desafio que eu tenho, além de buscar ao Senhor? Eu preciso abandonar o pecado.
Eu não posso levar a vida de uma maneira pecaminosa, uma vida à vontade, onde eu não me preocupo com o que eu tenho que fazer, porque eu posso fazer qualquer coisa, sei que Deus vai me perdoar. Eu não luto contra o pecado. É verdade, Deus é misericordioso, Deus ele é fiel, Ele vai me perdoar quando eu clamar por Ele, por perdão. Sim, mas quando eu peco, eu faço isso deliberadamente, eu penso antes, eu choro quando eu peco, eu me arrependo. Como que é a minha reação quando eu estou diante do meu pecado? Eu preciso, meus irmãos, o cristão, a pessoa que diz que ama o Senhor, que vive na presença do Senhor, ele tem que chorar quando ele peca, meu irmão. Ele tem que se arrepender. Ele tem que sentir tristeza no seu coração porque ele pecou. Porque o pecado me afasta de Deus, diz Isaías. E uma coisa que eu não quero é estar afastado do Senhor. Então eu luto contra o pecado. Então o segundo desafio que eu tenho nessa caminhada cristã é lutar e abandonar o meu pecado. Por que eu preciso abandonar o meu pecado? Porque Deus, Ele é misericordioso, diz o versículo 7. O finalzinho dele. Volte para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Lamentações, capítulo 3, versículo 22, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E elas não têm fim. Muito pelo contrário, diz o versículo 23, elas se renovam a cada manhã. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam a nosso favor. Então eu preciso lutar contra o pecado, porque o Senhor é misericordioso. Porque se eu lutar contra o pecado, Ele vai me perdoar. Ele vai me ajudar a vencer o meu pecado, a não viver na prática dele. Deus, diz o versículo 19 de 1 João 1, que Deus tem prazer em perdoar. Diz a palavra, se nós confessarmos os nossos pecados. Vamos falar, todo mundo conhece 1 João 1,9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Muita gente precisa saber, porque a gente aprende isso lá na sala com a irmã Dorca, no discipulado. Esse é um dos versículos, um dos primeiros da base que nós temos do nosso discipulado. É que o Senhor, Ele perdoa quando nós confessamos. Não só perdoa, Ele nos purifica, Ele lava o nosso, nós ficamos limpos da sujeira do pecado sobre a nossa vida. Confesse o seu pecado. O Senhor é fiel para perdoar o seu pecado. E 1 Pedro 1,16 diz que o Deus dizendo, sede santo porque eu sou santo, eu preciso buscar a santidade. Nessa luta contra o pecado eu preciso procurar ser santo. Ser santo não é ser perfeito. Não. Ser santo, meu irmão, é ser transformado pelo poder regenerador do Espírito Santo do Senhor. Isso é ser santo. É ser transformado por este poder maravilhoso e regenerador do Espírito Santo do Senhor, que me purifica de toda injustiça, santidade. E o versículo 1 do texto que nós lemos: todos vós que tendes, os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A graça de Deus é de graça, meu irmão. Amém? É de graça a salvação. A vida eterna é de graça. Eu não preciso pagar nada. Ele vem, você tem sede, venha. Venha experimentar do melhor sem preço nenhum. Não paga nada. É de graça. A graça de Deus é isso. Ela não tem, o preço já foi pago. O preço dela foi a morte de Jesus lá na cruz. Já foi pago o preço. Nós estamos livres. E nós estamos não só livres, mas nós estamos agraciados com essa graça que vem sobre a minha vida, sem preço algum, sem eu merecer, sem eu me esforçar. A gente sempre pergunta, e eu quero perguntar para quem está em casa e quem vai assistir depois: as minhas ações me ajudam? Meu bom comportamento, as minhas boas obras me ajudam na vida eterna, a ter a salvação? Uma pergunta que nós fazemos para sempre,
quando vai fazer discipulado? É uma das primeiras perguntas que eu faço para a pessoa. Ele diz, claro, sim. Poxa, se eu fizer boas obras, a possibilidade de ser salvo é maior. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8, Paulo fala que a salvação ela é de graça, e ela não é pelos nossos méritos, não é por obra para que ninguém se glorie dela, mas ela vem pela fé em Cristo Jesus e pela graça de Deus. Amém? É de graça. É de graça. Então, eu preciso abandonar o pecado. E o versículo 3 e 4 fala que nessa luta de abandono contra o pecado, eu preciso ter uma aliança com o Senhor. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias que eu prometi a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Deus havia feito uma aliança com Davi. Ele diz, olha, da mesma forma que eu fiz aliança com Davi, eu quero fazer uma aliança com você. Deus quer fazer uma aliança com você, meu irmão. Deus quer fazer uma aliança contigo. Lute, abandone o seu pecado e faça uma aliança perpétua diante e com o Senhor, diante do Senhor e com o Senhor. Ele diz que Ele é fiel em cumprir todas as suas promessas e a sua palavra. E se você for fiel ao Senhor, se você se entregar ao Senhor, você buscar ao Senhor, você lutar contra o pecado, você vai obter a vida eterna. Não é por mérito, mas é porque quem luta contra o pecado é porque Jesus já entrou no coração dele. Amém? Jesus entrou no coração daquele que luta contra o pecado. A luta contra o pecado é um resultado da ação de Deus quando Ele entra na minha vida. O Espírito Santo faz isso. Então o primeiro desafio é buscar ao Senhor, invocar o Senhor. E a segunda desafio que eu tenho é abandonar o pecado. E o terceiro e último desafio que eu tenho na minha vida, nessa caminhada cristã, enquanto Jesus não vem, ou enquanto eu não encaro a morte. Quase ninguém gosta de ficar falando isso, né? Mas é assim, a vida é isso. Terceiro desafio, versículos 7 e 8, escolher o melhor caminho. Eu preciso fazer, o mundo, a nossa vida é feita de escolhas. Eu preciso fazer a boa escolha. Eu preciso escolher o melhor caminho. Versículo 7 e 8 diz assim: deixe o perverso seu caminho, iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, que é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Meus irmãos, os pensamentos e os caminhos de Deus são muito mais elevados que os nossos. Por que nós queremos seguir os nossos caminhos? Por que nós queremos andar segundo a nossa direção? Temos falado muito nesses dias, em todas as ministrações, da necessidade de nós voltarmos para o Senhor e seguir a direção de Deus. Seguir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Deus consegue ver, diz o versículo 9, aquilo que eu não consigo. Por quê? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, diz o Senhor. É por isso, o Senhor consegue ver aquilo que eu não sei. Eu vou tomar decisões, vou escolher caminhos para a minha vida, eu vou para a presença do Senhor. Eu preciso escolher o melhor caminho. E o melhor caminho é ter a direção de Deus sobre a minha vida. Este é o melhor caminho. Deus, diz a palavra do Senhor em Jeremias, que Deus, Ele tem pensamentos bons sobre nós. Ele tem pensamentos bons sobre nós, diz o versículo 11 do capítulo 29. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dardes o fim que desejais. Então invocarei a mim na oração e eu vos ouvirei. O Senhor só tem pensamentos bons para nós, meus irmãos. Por que eu vou escolher outros caminhos, senão o caminho do Senhor? Voltar a nossa mente, nosso olhar para o Senhor. Voltar o nosso olhar para o Senhor. O versículo 11 deste mesmo texto que nós estamos lendo,
ele diz que Deus vai cumprir a sua palavra. Ele diz assim: será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu designei. Meus irmãos, o Senhor diz, se eu não me engano, lá no capítulo 42 de Jó: os meus planos não podem ser frustrados. A minha palavra vai se cumprir, ela não volta vazia. Quando o Senhor lança uma palavra sobre nós, ou lança uma palavra sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, sobre a sua casa, essa palavra não volta vazia. Ela vai e cumpre o objetivo determinado, escolhido e designado pelo Senhor. Vai cumprir, porque é a palavra de Deus. E quando essa palavra vem e se cumpre na nossa vida, e nós abrimos a porta da nossa casa, da nossa vida, para Deus agir em nós, o versículo 12 diz que Deus vai mudar a nossa sorte. Nós temos falado muito isso. Deus muda a nossa sorte. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes dos outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro vai crescer o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Ou seja, aquele que se lança, aquele que busca o Senhor, invoca o Senhor, aquele que luta contra o pecado, é eterna a ação de Deus sobre a vida dele. A mudança de sorte, o agir de Deus é contínuo na vida dessa pessoa. E o versículo 2 deste mesmo texto me faz um grande desafio. Eu preciso priorizar aquilo que é importante, diz o versículo 2. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Estou perguntando, por que a gente gasta o nosso esforço, o nosso dinheiro com coisas que não tem valor? Eu preciso priorizar aquilo que é importante. O que é importante para você, meu irmão? O que você tem priorizado? Estava comentando com alguém esse fim de semana que a nossa vida neste mundo é muito passageira. Principalmente quando a gente vê que a gente começa a ver algumas pessoas, né? Que a gente conheceu criança, hoje já é pai, já é mãe, a gente já está ficando velho. E a gente não vê o tempo passar. E eu preciso priorizar o que é importante. Minha família, mas em primeiro lugar Deus. Depois priorizar minha família, meu trabalho, minha igreja. Preciso priorizar. É um desafio. Nós temos espaço aqui, a gente falou 60, mas temos espaço aqui para 70 pessoas. Tranquilo, até chegar lá na grade. Às vezes chega um pouquinho para cá, mantendo a distância segura, que a Organização da Saúde pede. Mas onde está o povo? O povo está indo no banco, encostadinho no outro lá. Agora parou um pouquinho, né? Porque acho que o pessoal que recebeu tanto aqueles auxílios, pararam de vir, que agora já pega o cartão, já transfere pelo aplicativo, faz alguma outra maneira, diminuiu muito. Mas mês passado foi terrível. A gente passava perto dos bancos aqui, eu ficava com medo de andar, né? Sabe que eu vou passar no meio da rua, vem cá, vou andar aqui, tá a fila, cheio de gente, um encostado no outro, com toda a segurança, né? É possível, juntinho, ali. Mas para vir na casa do Senhor, a gente acha difícil. E na casa do Senhor, a não ser os casais que estão juntos, há uma distância, máscara, álcool lá na entrada, todas as medidas de segurança nós temos, mas as pessoas não querem vir, sabe por quê? Porque não estão priorizando aquilo que é importante, o Senhor. O Senhor é importante na minha ou na sua vida, é ou não é, meu irmão? Deus é importante, eu preciso priorizar isso. Ainda dá tempo, Jesus está voltando, e você não sabe se está vivo amanhã, mas você pode perecer amanhã, e para onde vai a sua alma? É uma pergunta que me angustia, não pela minha alma, porque eu estou na presença do Senhor, eu tenho convicção para onde eu vou, mas eu me angustio por causa das pessoas,
que eu conheço, que eu gosto. Vamos para a igreja? Ah, não posso. Não, hoje alguém me chamou para fazer uma janta, alguém me chamou para jantar, alguém me chamou para fazer isso. Ah, eu não pude, porque, sabe? A gente tenta arrumar desculpas para estar na presença do Senhor, porque na verdade Deus não é tão importante assim para nós. E eu quero falar para você uma coisa: ainda dá tempo, mas volte-se logo para o Senhor, porque amanhã pode ser tarde. É um desafio para mim, para você, para nós que estamos aqui, de continuar firme na rocha que é Jesus, e não desviar o nosso olhar, mas continuar buscando, porque o resto que está ao nosso redor não é tão importante, mas morar no céu com o Senhor, isso é importante, porque isso é eterno. Amém? E isso é eterno. E isso tem um preço muito alto e já foi pago. Jesus derrama o seu sangue para que eu e você pudéssemos estar no céu morando com Ele. Ainda dá tempo. Você que está nos ouvindo pelas redes sociais ou vai nos ouvir, ainda dá tempo. Jesus quer salvar a sua vida. Não brinque com o Senhor. Não fique priorizando outras coisas. Não preciso me preocupar. Deus é tão bom que não vai me deixar perecer. Será? É isso que muitas pessoas creem. Algumas questões só para a gente pensar. Jesus é tão bom, mas tão bom que eu não acredito que Ele será capaz de me deixar. Por que Isaías está dizendo que invoca o Senhor enquanto Ele está perto, buscar Ele enquanto você pode achar? Porque vai chegar um momento que isso não vai acontecer mais. Porque hoje Ele é o teu Salvador, mas amanhã Ele pode ser o teu juiz. Ele é justo, diz a palavra do Senhor. E Ele vem para julgar, e Ele vem para levar, mas Ele vem também para condenar aqueles que não quiseram servir o Senhor. Tenho convicção de que o caminho e pensamento de Deus é maior do que o meu, e o que Ele tem é melhor para mim. Eu tenho convicção disso. E até quando você vai esperar para tomar a decisão de seguir a Jesus de verdade? De corpo e alma, mente, coração. Quando isso vai acontecer? Você vai esperar quando? Os salmos e hinos, nós temos o número 284. A gente cantava ele muito, né? O pastor Júnior até brinca, né? A gente, no escudo evangelístico que a gente fazia nos setores, com a caixinha de som. Parecia um terror, né? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te salvar, te libertar. Não deixe para amanhã, porque Jesus quer te salvar hoje. Aplicando isso que nós ouvimos nessa noite. Se os meus pensamentos e os meus caminhos são menores que Deus, e que Deus são mais elevados que o meu, por que seguir o nosso próprio caminho? Ainda dá tempo. Busque ao Senhor, abandone o pecado, escolha o melhor caminho de Deus para você. Amém, meus irmãos? Escolha, ainda dá tempo. Busque ao Senhor, abandone o pecado, escolha o melhor caminho que Deus tem para você. É o desafio para a gente hoje. Você que está nos ouvindo pelas redes sociais, você que está ouvindo presencialmente. Vamos firmar no Senhor, porque ainda dá tempo. Eu quero firmar mais uma vez essa frase, porque essa é a frase dessa noite. Ainda dá tempo. Mas vai chegar a hora que não vai ter mais tempo. Pode ser muito tarde. Eu quero desafiar você que está em casa, você que está aqui nessa noite. Feche seus olhos abaixo da sua cabeça agora e vamos orar ao Senhor. Faça uma análise de como anda a sua vida diante do Senhor. É um desafio para a gente. A equipe de música já quiser se posicionando, a gente vai... acho que a equipe de música vai continuar agora, né? A gente vai orar com você agora. Como anda a sua vida nessa noite? Você pode fazer uma análise. Eu sempre gosto de fazer uma pergunta para a gente pensar, porque ela força muito a eu analisar como eu estou diante do Senhor.
Se voltar Jesus hoje, ainda nessa noite, qual destino há de ter a minha alma, diz o cântico? Pai, o Senhor conhece nós, conhece tudo de nós. O Senhor sabe aonde temos falhado, o Senhor sabe, ó Pai, a nossa intenção. Talvez, ó Pai, dos irmãos que estão aqui presencialmente, todos estão firmes no Senhor, estão realmente sedentos pela presença do Senhor, estão invocando, lutando contra o pecado, têm feito as melhores escolhas. Mas se não tem, ó Pai, o Senhor incomode o coração dessa pessoa para que ela firme os passos do Senhor. E aqueles que nos escutam, ó Pai, nas suas casas, o Senhor toque no coração delas agora, Deus. O Senhor possa trabalhar na mente delas, ó Pai, porque ainda dá tempo de buscar a Tua presença, ó Deus, porque o Senhor ainda não voltou e nós ainda não encontramos a morte, estamos vivos. E é neste momento que nós precisamos buscar a Tua presença enquanto estamos vivos. Nos abençoe, ó Pai, abençoe cada pessoa. Eu ministro a bênção, Senhor, sobre essas vidas, ó Pai, e que haja um incomodo do Espírito Santo no coração delas, para que elas se aproximem verdadeiramente com sede no coração do Senhor. É a minha oração ao Senhor, no nome de Jesus. Pense, meu irmão, naquilo que foi falado nessa noite, no que Deus tem. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Santo Espírito da promessa, esteja com todo o povo de Deus, aqui neste lugar, em Sanclerlândia, no estado de Goiás, no Brasil e em todo o mundo, hoje e para todo sempre. Amém. Vai. Escutei minha voz? Foi só eu que cantei? Então vocês têm que cantar, não estou escutando vocês não. Eu pensei que vocês estavam. Vocês deram só um migué assim. Vamos cantar a perfeição mais perto aqui, Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Produção. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Oi, testando, 1, 2. Teste. Oi, oi. Oi. Testando, som. 1, 2. Teste. Filé. Só regular agora. Subiu o nível dele assim.